Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Runner, sou astrólogo há 15 anos, criador da Academia Astrológica, terapeuta astrológico, e esse é mais um vídeo da série de vídeos que a gente está fazendo sobre Plutão. Plutão que, junto com o Casal 8, são a minha especialidade, é a coisa que eu mais lido no dia a dia. Praticamente todos os meus clientes de terapia astrológica têm alguma coisa relacionada com Plutão acontecendo na vida dela ou no mapa natal. Então, a gente vai lidar ou com Plutão em conjunção com o Sol, ou Sol, Lua e Plutão em Escorpião, ou um monte de coisa de casa 8. Esse tipo de mapa sempre acaba caindo pra mim. Sabe-se lá Deus por quê, mas como é uma coisa que eu adoro, né? Eu sou aquele astrólogo esquisito que eu amo Plutão, eu amo casa 8. Amo os efeitos que eles ambos podem provocar na nossa vida, no sentido de empoderamento, de revolução de vida, não o que ele traz antes, né? Normalmente Plutão em casa 8 eles são promovedores de traumas e dores, mas uma vez que identificado e solucionado, esses pedaços passam a ser os nossos maiores poderes internos, é a nossa maior força de renovação da vida e ah, a força motriz que nos impulsiona para conquistar grandes coisas. Então, eles são sim coisas muito poderosas, mas que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para isso e tem que passar por um processo de morte e renascimento para conseguir entender como eles funcionam. Antes da gente entrar no tema, esse é o último vídeo da ação de Plutão no mapa natal. Nós vamos falar sobre Plutão de casa 12. Mas antes disso, quero lembrar vocês que aqui na Academia Astrológica você tem vários tipos de atendimentos diferentes. Aqui embaixo no vídeo, na descrição de todos os vídeos do canal, tem o link para você pegar o PDF com todos os serviços e valores e tem o número do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, tirar suas dúvidas e fazer o agendamento dos seus atendimentos. O que eu recomendo para a maioria das pessoas é que a gente faça mapa natal, previsões e terapia astrológica, mas isso não precisa ser nessa ordem. O que é mais importante é a terapia. A terapia astrológica vai ajudar você a compreender o seu mapa de um exercício de autoconhecimento de mais longo prazo, que o mapa natal a gente vai trabalhar ali durante 2 horas, 2 horas e meia, tentando compreender aqueles sinais lá, mas saber usar aquilo, saber entender, identificar aquilo no seu dia a dia é uma coisa de longo prazo. Você não vai sair do mapa achando que você sabe tudo. Você vai conseguir entender algumas coisas do seu mapa sim, sem dúvida nenhuma. Mas dominar o mapa inteiro é um trabalho para a vida inteira. Então, a terapia astrológica ela é focada, obviamente, em algum ponto que você tenha necessidade de ser cuidado, mas também nessa parte de autoconhecimento bem direcionada para o que você quer. Se por acaso você já fez seu mapa natal, já fez suas previsões, e você quer falar sobre algum ponto específico do seu mapa, a gente pode fazer uma sessão de mentoria, de terapia astrológica direcionada para o que você quer. Por exemplo, se você tem Plutão de casa 12 e você acha que aquilo lá é o que está causando os seus problemas no dia a dia, você manda uma mensagem para mim e fala: Nando, quero fazer uma sessão Quiron, que é o nome dessa sessão individual. Fala: quero fazer uma sessão voltada para isso aqui. Quero falar sobre Plutão de casa 12, porque eu estou com essas questões aqui, então eu quero ver como isso funciona, como você pode me ajudar a solucionar esses problemas. Aí a gente marca uma sessão e fala especificamente sobre aquilo. Isso se aplica para qualquer coisa, tá? A astrologia a gente pode ver como mapa natal de uma forma bem ampla, ou a gente pode amplificar um ponto do seu mapa e ficar naquela conversa lá para você desenvolver os seus conhecimentos. Quem não assistiu o vídeo de Plutão de casa 12, eu dei um exemplo muito, muito bom disso, porque eu usei um dos mapas em que Plutão está no meio da casa. Eu vou explicar isso nesse vídeo aqui também. Mas o Plutão está no meio da casa. O que quer dizer? Que Plutão de casa 11 não é super poderoso, não é super intenso. Porém, ele estava fazendo um aspecto de quadratura ou de oposição com Sol e Mercúrio. Eu não lembro direito o que era. Mas ele estava fazendo uma oposição super forte com Sol e Mercúrio. Aquilo tem uma influência super poderosa na vida da pessoa. Então, a gente pode analisar especificamente aquilo lá. Tá? Então, na hora que a gente está falando sobre usar a astrologia de uma maneira mais eficiente, a gente pode amplificar um ponto do seu mapa durante uma sessão e ver como isso se desdobra. E, de repente, se você quiser, a gente pode continuar esse trabalho juntos por mais tempo. Certo? Bom, então tá. Então, aquele foi Plutão de casa 11. Agora a gente vai falar sobre Plutão de casa 12, mas antes da gente falar especificamente sobre
O Plutão, eu quero lembrar vocês, como eu fiz em todos os outros vídeos, como que a gente vai fazer para identificar se esse Plutão, se o Plutão do seu mapa natal é um Plutão que realmente te dá dor de cabeça e que você precisa direcionar sua energia para ele dentro daquele setor, ou se ele tem uma ação mais tranquila, mais leve, dentro do que Plutão pode ser leve, tá? Então, vamos aqui para o nosso vídeo. Nosso vídeo não, vou mostrar aqui na tela como que a gente vai fazer a distinção dessas coisas. Muito bem, então aqui nós temos dois mapas aleatórios, tá? E que eu vou mostrar para vocês o seguinte, esse primeiro mapa aqui, então ó, nesse mapa aqui, a gente vai ver que o Plutão, ele está em 17 graus de Libra. A casa 12 começa em 0 grau de Libra. Então todas as casas têm um espacinho antes e depois em que aquilo fica super intenso, que no vídeo de casa 11, se você não assistiu, vai lá assistir. No vídeo do casa 11 eu explico que é como se você tivesse que passar por uma porta e se tem um planeta junto da cúspide da casa, é como se tivesse uma entidade bloqueando a sua passagem ali e exigindo um pedágio, vai, para você lidar com aquelas situações. Depois, quando a gente encontra um planeta mais para o meio da casa, é como se você tivesse uma entidade no meio do salão onde você estivesse entrando. Não tem nada na porta, mas no meio tem ou no fundo tem. Então você consegue entender que existem diferenças de impacto. Quando você entra numa casa, quando você vai entrar num lugar e imediatamente você tem alguém ali, uma entidade super horripilante, né, fazendo você se assustar, você fica com a impressão de que aquela estrutura vem carregada com aquela energia e qualquer coisa que te assemelhe na memória aquela imagem daquela estrutura vai fazer com que você sinta aquela sensação de novo. É diferente de quando você entra na casa e você não vê nada imediatamente e vê depois, que você tem um impacto e você fala, nossa, eu achei que não tinha nada, mas tinha um negócio escondido lá. É uma sensação diferente, tá? Assim como energeticamente, isso é diferente no impacto dos mapas, tá bom? Então aqui nesse mapa a gente vai ver que o Plutão, a casa 12 começa em 0 graus de Libra e o Plutão está aqui em 17, tá? O que acontece? Aquela orbe que eu te falei, para a casa 12, ela é de 3 a 5 graus. Tá? Dependendo do astrólogo, né? Dependendo do escritor, do autor, a gente varia um pouquinho de 3 a 5. Eu costumo usar 5 graus. Tá? O que quer dizer? Que todos os planetas que tiverem 5 graus antes... Opa, não é esse aqui. É este aqui. Todos os planetas que estiverem 5 graus antes da cúspide da casa e 5 graus depois, tem uma super intensidade, ele é super forte dentro daquela casa. Tudo que tiver de 5 graus depois da entrada, de 6 graus, de 5 graus e 1 minuto para depois, a intensidade do Plutão vai diminuindo gradativamente, tá? No sentido de atuação dentro da casa. Então aqui, como esse Plutão está mais ou menos no meio da casa, a gente pode imaginar que ele tem uma ação mais ou menos ali 6, 7, assim, tá? Um pouquinho menos, 6,5, assim, tá? 6,75, tá? Então ele tem uma ação aqui dentro, mas ele é uma ação mais fraquinha. Lembrando que é bem interessante da gente sempre ver os aspectos, tá? Esse Plutão aqui está fazendo oposições com a Lua e com o planeta Marte. Então, ele como planeta originado lá daquela casa tem uma ação com Lua e com Marte. Mas dentro da casa ele não é tão forte assim, tá? Porque por causa desse espaço de 5 graus, beleza? Então a gente tem uma diferença aqui. Imagina que se esse Plutão ele tivesse nesta área aqui, isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? Imagina que o Plutão estivesse nessa área aqui, ó, bem nesse pedacinho aqui, tá? Esse aqui é bem o finalzinho da casa 12, certo? Só que a casa... Só que a casa 1 tem a cúspide, que é bem conhecida como ascendente. E é bem ampla a orbe dessa casa. O que quer dizer? Que isso aqui tem 10 graus de distância para frente ou para trás. Fica super forte qualquer tipo de planeta que estiver nessa região. Então, se eu ver aqui que o ascendente começa em 9 graus de Escorpião,
qualquer planeta que estiver em 29 graus de Libra já está afetando o ascendente. Ele ainda tem uma influência na casa 12, mas ele já está com o pezinho no ascendente, tá? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com a análise que a gente faz, porque tem muitos lugares que, principalmente sites que são mais mecânicos, eles às vezes colocam um planeta que está bem em cima do ascendente como casa 12. E a atuação dele é na casa 1, né? Então tem que ficar bem ligado com isso, tem que ter isso bem fresco na mente, porque tem uma diferença absurda de comportamento de Plutão de casa 12 para Plutão no ascendente. É absurdamente diferente. Então a gente tem que ficar bastante atento com isso, tá? Este outro mapa aqui que eu trouxe já é bem diferente, ó. O Plutão, ele está bem em cima da cúspide do ascendente, ó. A casa 12 da cúspide da casa 12. A casa 12 começa em 14 graus de Câncer e esse Plutão está em 13 graus de Câncer. Quer dizer, está em conjunção exata, super exatíssima de Plutão com a casa 12, tá? Então aqui a gente tem uma paulada de Plutão, tem super intenso, ele é super forte nesse mapa aqui. Beleza? Então vocês entenderam a diferença que dá pra gente analisar de uma coisa, de um lado para o outro? É muito importante ter essa análise, porque quando a gente fala das ações de Plutão, e isso vocês acompanharam ao longo dessa série inteira, que aliás, depois que a gente terminar essa série, eu vou fazer uma série de aspectos de Plutão com todos os planetas, tá? A gente vai continuar esse nosso estudo aqui por mais uns meses. Quando a gente analisa a atuação de Plutão em um mapa, a gente vai ver que Plutão pode ser absurdamente traumático, ele pode levar a doenças, ele pode levar a violência, ele pode levar a acidentes graves, ele tem traumas absolutamente profundos, ele tem comportamentos obsessivos, compulsivos, dominadores, ciumentos, possessivos, psicóticos às vezes, tá? Então, Plutão ele é muito, muito forte. E quando a gente fala disso, a gente lê essas questões nos sites, nos livros, se a gente não faz essa diferenciação de posicionamento, a gente pode começar a ficar preocupado, a gente pode ficar com medo, né? Eu já cansei de fazer mapa de pessoas que vieram para mim e falaram assim, meu Nando, pelo amor de Deus, eu morro de medo desse Plutão. Por exemplo, uma pessoa com Plutão de casa 5, tá, vamos deixar Plutão de casa 5, mas olha o exemplo, pensa no exemplo, eu morro de medo desse Plutão de casa 5, eu tenho medo que meus filhos morram. Só que a pessoa está com 75 anos e o filho está com 60 ou com 55. Tipo, já passou a vida inteira. Não aconteceu a morte do filho, mas aconteceu um comportamento de superproteção em que o filho não se desenvolveu como uma pessoa independente, por enquanto. Tá? Então a gente tem que analisar isso de caso para caso, porque essas informações de Plutão podem deixar a gente bastante assustado. Então antes de você se assustar com esse Plutão do seu mapa, faz o seu mapa, faz uma sessão pensando só no Plutão para a gente avaliar e ver como que isso funciona para o seu dia a dia. Beleza? Bom, dito isso, o que a gente vai falar agora? Como que esse Plutão atua, né? Como é a atuação desse Plutão? Um Plutão de casa 12, Plutão intenso de casa 12, pode ser muito problemático, mas ele pode ser absurdamente problemático. Tanto quanto um Plutão de casa 8, tanto quanto um Plutão de casa 6, tanto quanto um Plutão de casa 4, por exemplo, mas que estiver muito próximo da cúspide, tá? A casa, lógico, o efeito é completamente diferente, eles não têm a mesma expressão, mas eles podem ser similarmente amedrontadores e eles podem trazer vários comportamentos complexos para o nosso dia a dia. A casa 12 por si só já é uma casa que, assim, bicho, às vezes as pessoas me procuram para fazer sessões avulsas sobre casa 12 e elas falam assim, falando, eu quis fazer essa sessão porque eu quero muito entender a minha casa 12. Aí eu falo, pô, eu também quero entender a minha casa 12. A casa 12 ninguém entende, bicho. Não tem. A casa 12 é muito difícil de compreender. Eu acho que no nosso estado
evolutivo, no nosso estado incorporado, de espírito incorporado na nossa matéria, nós não somos capazes de compreender a casa 12, tá? A casa 12 é uma questão espiritual, evolutiva, inconsciente, de conexão com o divino. É uma fase de transmutação, é uma fase de mudança, é uma fase de... É como se fosse uma área cinzenta, onde a gente não consegue compreender as coisas. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês, ou explicar para vocês, é desse jeito, que também é como eu explico Netuno e Peixes sob certo ponto de vista. Você tem que pensar na casa 12 como se fosse uma piscina. Beleza? Então, imagina uma piscina, né? Você está lá, morrendo de calor, tomando sua caipirinha, o seu mojito lá na beira da piscina, né? Rolando aquele pagodão no fundo, aquela coisa toda. Você levanta, tá morrendo de calor e vai dar aquele tibum lá, você pula na piscina. A casa 12, ela representa um outro mundo, assim como a piscina, assim como uma lagoa, assim como o mar. Ele representa um outro mundo porque é um outro mundo. Para nós, é uma outra dimensão, é um negócio completamente diferente. Na hora que você mergulha na água, você sai de um ambiente onde você está acostumado e você está ativo e você está sendo eficiente ou conseguindo usar as suas habilidades físicas da forma mais natural possível para ficar achuchado num ambiente que você não serve para nada. Você não é peixe, né? Você não serve para nada. Você dentro da água não tem nenhuma utilidade, tipo zero. A gente não enxerga, a gente não consegue falar, escutar muito menos, né? A gente escuta só uns ruídos, a gente não consegue se mexer com a velocidade e eficiência que a gente se mexe fora da água, e a gente não consegue respirar, o que quer dizer que a gente consegue ficar no máximo ali, eu vou chutar, né? Uma pessoa que tem uma boa condição cardiorrespiratória, consegue ficar, sei lá, 3, 4 minutos submerso. Tem gente, acho que tem gente que consegue ficar mais, mas você não consegue ficar sem respirar, certo? Então você está imerso em um outro mundo, onde existem outros seres e outras situações ali nas quais a gente não tem domínio e a gente não vai conseguir ter domínio. A não ser que haja uma absurda mutação no ser humano e que a gente crie guerras, a gente não vai conseguir sobreviver debaixo da água. Tudo que existe lá debaixo d'água, a gente entra em contato, certo? A gente está sentindo a água, a gente está ouvindo, a gente está enxergando, só que não da forma como a gente está acostumado. Quando a gente é criança, a gente entra debaixo d'água e a gente brinca de adivinhar o que o outro está falando, né? Você vai falar uma palavra, o outro vai tentar ouvir, aí levanta os dois dando risada, engasgado com a água, né? Então é aquela brincadeira gostosa. Então existe uma certa percepção, mas não existe o contato com a realidade do que é debaixo da água, com a nossa experiência física, tá? Quando a gente pensa do mundo inconsciente e do mundo espiritual também, é a mesma coisa. A gente sabe que existe, a gente sabe que a gente potencialmente a gente pode estar imerso nisso, só que a gente não escuta, a gente não fala, a gente não respira, a gente não toca, a gente não enxerga. Pelo menos não da forma como a gente enxerga fisicamente, e a maioria das pessoas não enxergam. A gente tem alguns gatos pingados no mundo que tem essa coisa da psicografia, psicofonia, enxergam, né, algumas entidades espirituais, mas a maioria das pessoas não tem isso, mas a gente sente isso. Então a casa 12 é uma casa de sensação, e enquanto você estiver curtindo o prazer da sensação, tudo bacana. Mas quando você está sentindo o lado negativo da sensação, aí é o pânico, né? Então pensa nessa diferenciação do que é gostoso, do que é aterrorizante, para o sentido de que se você voluntariamente entra debaixo da água e relaxa, você entra num estado de relaxamento, de acolhimento. Você está lá o seu corpo não tem peso, então você fica leve, você perde aquela tensão da musculatura e você entra num estado de maior relaxamento, você fica mais tranquilo, você se sente acolhido, como se fosse o útero materno, né? Se é que um dia a gente vai conseguir explicar o que é isso, mas deve ser alguma coisa similar com essa história. Você está ali acolhido, né? Relaxado, dá vontade até de dar uma cochiladinha. Todo mundo gosta de uma banheira, né? Então aquele momento porque você tira o peso do corpo, né? Então a casa 12 é isso, quando você está conectado com o seu íntimo, com o seu inconsciente, com
a espiritualidade positiva, você relaxa. A meditação faz você relaxar. E nesse momento, você entra em contato com algumas informações que podem ser muito prazerosas. Você vai lembrar de coisas, você vai lembrar de pessoas, você vai lembrar de eventos, você vai ter insights, você vai descobrir qual que é a solução para aquele seu problema, porque você entrou no processo de relaxamento e vai diminuir a energia racional que gera ansiedade, que gera tensão, para essa energia de amor e de acolhimento entrar, penetrar na sua mente e fornecer as informações que você precisa, porque tudo está lá colocado dentro desse ambiente, que é o seu ambiente mais interno, mais evoluído, entre aspas, tá? Agora, pelo lado negativo, pensa como se você tivesse sido empurrado para dentro da piscina e na hora que você foi empurrado, você tomou um susto, você começou a engolir água e você tentou pôr o pé no chão e você não consegue. Você está tentando descobrir o que está acontecendo. Quando nós somos crianças, isso acontece. Você cai dentro da piscina, no susto, você engole água, você não sabe o que está acontecendo, você levanta com os cabelos tudo na cara, assim. Você fica todo afogado lá. Essa sensação de desespero, de você não sabe onde se apoiar, você não sabe onde você está. No mar, quando você toma aquele rola lá da onda, né? Você não sabe onde que é em cima, onde que é embaixo. Você sai todo cagado de areia. Você fica completamente aturdido. E você entra num mundo onde você não tem domínio sobre a sua sobrevivência. Você pode muito bem morrer afogado, né? Então, existe aquela taquicardia gigantesca, daquele desespero, aquele medo de conseguir, de tentar sair dessa solução e não consegue encontrar o caminho. E aí vem essa energia emocional, gera uma descarga tão forte que pode gerar um trauma. E aí você pode nunca mais querer entrar na piscina. Você pode nunca mais entrar no mar. Você ter medo de uma pocinha de água no meio do caminho. Porque aquilo foi um momento absurdamente traumatizante que levou você a gerar uma memória emocional que perdurou durante todos os anos da sua vida, em que você se recusou a cuidar daquilo, mesmo sabendo que aquilo está lá. O problema é que a casa 12 às vezes representa situações que a gente não sabe que está lá, ou a gente não quer lembrar. A nossa memória, nossa mente, ela tem camadas, né? Então quando você passa por um processo emocional, ela vai imediatamente para o racional, dependendo da intensidade, ela passa por isso, vai despertar logo direto as emoções super intensas, e à medida que a gente vai lidando com isso, quem tem mais facilidade, quem tem mais compreensão de como funciona a mente, vai direto para uma pessoa, para um terapeuta, para discutir aquele problema e extrair essas emoções. Quem não sabe como isso funciona, que cá entre nós a maioria das pessoas, acha que quanto menos falar, quanto menos você lidar com aquilo, menos você vai lembrar, menos você vai sentir coisas. E por um certo ponto de vista está até certo, porque se você não falar sobre aquilo, aquilo não ganha vida de novo. Então você esconde ele dentro das camadas profundas da nossa mente. Então aquilo vai escorregando para o inconsciente. E ele vai indo lá para baixo, mas ele não deixa de existir. Ele continua vivo, ele tem uma presença. E aquilo funciona como se fosse uma massa de pão. Manja como massa de pão que não assa? Você deixa lá no fermento, o bagulho domina o mundo, se você não fizer nada a respeito, né? Se não pôr para assar. Então aquele negócio, ele constrói uma camada de uma experiência emocional que fica alojada lá no inconsciente e ela vai começar a construir um comportamento, um hábito. Esse hábito vai ser direcionado para você nunca mais repetir aquela experiência traumática, ou até, se você teve uma experiência positiva, você vai querer repetir aquilo. Quer ver um exemplo bem besta? Eu tive um cliente uns anos atrás em que ele toda manhã ele fazia um caminho para levar os filhos na escola. E passava por um farol ali em São Paulo, numa avenida. Num dia que ele estava levando, depois de 10 anos, a pessoa tá lá, tá meio chovendinho assim, na hora que ele para no farol, sai dois caras e começam a assaltar os carros que estão ali. Ele falou que tinha, sei lá, vou chutar, uns 3, 4 carros na frente. Assaltaram da frente, e eles vieram na direção do cara com os filhos atrás. E ele estava em pânico, né? Tava morrendo de medo, porque você estava parado no trânsito, você não tinha como fugir daquilo ali. Na hora que eles fizeram esse movimento, eles passaram direto e fugiram, porque eles já estavam satisfeitos com a malandragem que eles fizeram com os outros carros. Mas neste momento foi tão traumático para ele, foi tão difícil, que ele nunca mais repetiu aquele caminho
para levar os filhos. Ele mudou o caminho, ele foi por um outro lugar, ele deu uma volta, foi por outro contorno que levava um pouquinho mais de tempo, mas ele nunca mais passou naquela esquina. Então ele gastava mais energia, ele gastava mais gasolina, ele gastava mais tempo para evitar aquele ponto. Então se você pensar, algumas situações na sua vida foram traumáticas o suficiente que fizeram com que você, por tudo nesse mundo, evitasse aquele tipo de comportamento. E aí você precisa prestar atenção, a gente precisa refletir muito sobre isso, porque às vezes, a maioria das vezes, de comportamentos que são originados por situações de casa 12, eles não são óbvios, eles não são naturais, eles não são, você não consegue perceber que você está evitando alguma coisa difícil. Você tem que fazer um reflexo, uma reflexão sobre aquilo, falar sobre aquele ponto para você buscar isso em algum outro lugar e perceber a origem. Porque às vezes pode ser um negócio nada a ver lá. Imagina, o cara pode ter, esse cara do farol aqui, por exemplo, ele pode ter ficado, sei lá, traumatizado com um carro branco. Ele nunca mais, ele fala que ele não gosta de carro branco, acha carro branco feio e aquela coisa toda. Aí ele vai numa loja, só tem carro branco para comprar, ele prefere ficar com carro velho do que com branco. Porque aquele carro que estava imediatamente na frente dele era branco. Tá? Então esse tipo de comportamento de memória afetiva, ele fica muito enraizado no inconsciente, ele pode gerar problemas de comportamento que a gente não tem ideia, às vezes a gente não sabe disso. Outro exemplo bem bobo, quando eu era criança, isso não tem a ver com casa 12, tá? Tem a ver com comportamentos de longo prazo. Quando eu era criança, eu estava comendo uma moqueca de peixe que uma dessas espinhas entrou na minha gengiva aqui, entre o dente e a gengiva. E aquilo deu pra burro, né? Aí, puta, até meu pai conseguir tirar aquele negócio lá, passou 2 horas, porque eu tava fazendo um escândalo, né? Eu odiei peixe até os meus 20 e poucos anos. Eu não gostava de comer peixe, eu tinha ojeriza a peixe, assim, sabe? Então eu tentava evitar ao máximo isso, por causa dessa experiência, que eu só fui lembrar depois de velho, né? Nem lembrava aquele negócio que tinha acontecido, tá? Então, os nossos comportamentos mais bobos, os mais cotidianos e os mais importantes, os mais opressivos até internamente, com relacionamentos, com questão de saúde, com pai, com mãe, estão muito enraizados em lugares que a gente não tem noção. É muito profundo, tá? E aí, quando a gente pega e analisa e vê que um Plutão está ali, aí a gente está falando de traumas em outro nível. É um outro negócio, é uma coisa que é absurdamente poderosa e que realmente pode fazer com que um mapa inteiro estagne. Ele fica totalmente parado. Uma pessoa que pode viver isolada, viver deprimida, viver com doenças autoimunes, por exemplo, assim como de casa 12 também, de casa 6, casa 12 pode provocar isso, dependendo da composição de mapa. Esses traumas de violência, de acidentes, de abusos sexuais, de doenças super sérias, né? Tudo isso está colocado ali dentro que pode ser gerado de dentro para fora sem que a gente perceba essas situações. Plutão de casa 12 pode representar uma pessoa que tem um poder espiritual muito forte, mas ao mesmo tempo teve experiências na infância que assustaram demais aquela criança, né? Então, eu tenho uma amiga que ela é médium e ela falou que quando ela era criança, ela entrava no quarto e toda vez que ela entrava no quarto tinha um homem sentado no canto, assim, ó, tô todo arrepiado. Imagina uma criança de 5 anos ver um negócio desse. Um homem sentado com uma capa preta fechada até aqui em cima, assim. E não era totalmente nítido, era meio enevoado, assim, sabe? Então, imagina uma criança vivendo com isso. Então ela morria de medo, ela tinha que dormir de luz acesa, ela não queria dormir no quarto, ela queria ficar em outro lugar. E ela bloqueou a espiritualidade dela por muitos anos, até entrar num processo depressivo por causa de relacionamento, chegou no fundo do poço, tentou autoextermínio e depois disso ela começou a descobrir que ela tinha contato com outros tipos de energia e que ela precisava aprender a lidar com aquilo. E aí ela foi para Umbanda, começou a se desenvolver, começou a entender as coisas, percebeu que aquele homem que estava sentado lá era o mentor mais presente na vida dela hoje em dia. Então existe
uma complexidade da casa 12 que só é compreendida individualmente com o contexto de cada um, porque essas dores elas são completamente subjetivas. Elas não são óbvias, nem pra gente mesmo. Tá? Então o Plutão de casa 12 pode fazer com que a gente tenha todas essas questões, mas o Plutão, como é um agente de como é que fala? Aprisionamento, ele pode fazer com que essas emoções sejam tão intensas e tão profundas, essas experiências sejam tão profundas que a gente trava isso dentro de um cofrinho psicológico, joga lá para dentro do inconsciente e nunca mais se fala nessa história. Casa 12 é a casa dos segredos, né? Nunca mais se fala nessa história. E tudo que chega perto disso gera aversão. Então, uma pessoa que tem uma experiência espiritual muito forte no começo da vida, com um Plutão de casa 12 fazendo aspecto com Lua, por exemplo, ela pode nunca passar muitos anos da vida dela sem aceitar falar sobre espiritualidade. Sempre falando que isso tudo é uma idiotice, que isso é uma coisa besta, que isso é uma coisa que a gente não tem que dar atenção. Tudo que é místico, tudo que é espiritual, né, mágico, pode ser uma idiotice sem tamanho. Não porque ela seja uma pessoa cética. Ela pode até acreditar que ela é uma pessoa cética, mas é porque ela pode ter uma dor muito grande dentro disso que faz com que ela tenha um comportamento de repulsa só para não entrar em contato com isso. Mas, mais uma vez, isso não é um comportamento consciente. Muitas vezes a pessoa não sabe disso. Então, mesmo que não seja Plutão ali dentro, qualquer planeta ali dentro de casa 12, quanto mais perto da cúspide, mais forte menos contato a pessoa tem com aquelas situações. Mas não quer dizer que não existe, ela está ali e ela precisa desenvolver através da sensibilidade. Cuidar de coisas de casa 12 implica em você desmontar o racional, parar de tentar encaixar tudo com 2 mais 2 dá 4, para poder sentir o que a casa 12 traz para você, sem questionar se isso é uma coisa da sua cabeça ou não. Porque no fundo é uma coisa da sua cabeça sim, mas isso não deixa de ter verdade para você, para a sua vida. Muitos anos atrás, eu passei por 2017 e 2018 foram anos muito difíceis para mim, porque eu tive uma crise muito forte. E em algum momento eu comecei a meditar, usar a meditação todos os dias no meu dia a dia, e eu me propus que eu ia aceitar como sendo verdade todas as coisas que viessem na minha cabeça. E eu comecei a ter diálogos internos. Inclusive, tá no meu plano fazer esse ano um projeto, uma série de vídeos contando essas minhas experiências espirituais que já tem no Spotify, só que é uma coisa que eu não mexo há muitos anos. Mas eu quero trazer em vídeo aqui para vocês. E eu vou contar para vocês essas experiências, que foram experiências que aconteceram dentro da minha mente, com repercussões do lado de fora, que foram assim... Então, quando você começa a aceitar essas coisas, esses pensamentos que vêm para sua mente, e você começa a conversar com isso como se fosse sendo uma verdade muito tátil, você descobre coisas sobre você mesmo e você consegue encontrar soluções para as suas coisas. Porque a casa 12, como é a casa do inconsciente, lá reside toda a nossa inteligência primordial. Então, na hora que você consegue acessar aquilo, ou na hora que você consegue tocar aquilo, que a gente não acessa o inconsciente, né? Você toca de certa forma aquilo, pode vir para fora uma baita de uma ideia. Sabe o insight? O insight vem do inconsciente, não vem do racional. O racional, se ele estiver atento, ele pega a ideia. Senão o negócio passa despercebido. Então, na hora que você está ali conversando e você está se entregando e entendendo e aceitando o processo, você consegue lidar melhor com essas situações. Numa visão terapêutica, a análise de casa 12 é uma coisa que a gente precisa ir um pouco mais a fundo do que uma conversa simbológica. Apesar de que a casa 12 é a casa onde a gente vai acessar as informações de sonhos e fazer a análise desses sonhos com esses símbolos ali dentro, que não é fácil do jeito que muitas pessoas pensam. Não é fácil você procurar dicionário de símbolos e isso vai fazer sentido, porque nenhum símbolo, nenhuma imagem da nossa mente tem uma representação, tem um significado fixo. Isso depende do contexto de vida de cada um, tá? Não vai achar que você analisa sonho porque você tem um dicionário super bom ali, porque não é assim que funciona.
Pelo menos não assim na vertente junguiana, tá? O que eu estava falando? Na hora que você faz essa análise de sonhos, que na verdade quando a gente está analisando essas coisas de casa 12, a gente vai acessar essas coisas de sonhos, mas às vezes a gente tem que fazer um caminho mais profundo. E aí que entra outra coisa que é absurdamente fantástica, que é a hipnose. Tem casos que funcionam, quando é feito quando o cliente está afim de passar pelo processo, ele passa pelo processo, ele entra no estado hipnótico, ele pode sim realmente encontrar memórias antigas e reconfigurar aquilo internamente. A gente consegue acessar níveis mais profundos com essa técnica. Não sou eu que faço, tá? É a Carol que faz. Para quem não sabe, a Carol é minha esposa, ela também é terapeuta. Ela é hipnóloga e parapsicóloga e outras coisinhas. A gente trabalha muito em conjunto com os nossos clientes de terapia, onde eu uso a astrologia, a psicologia analítica e ela usa a parapsicologia e hipnose. A gente trata junto das pessoas dentro desses contextos. E com a ajuda da hipnose, a gente acessa níveis muito profundos dentro de casa 12 das pessoas, trazendo para fora o que é importante, compreendendo qual é a repercussão desses efeitos e como que a gente age para reconfigurar essas emoções. Com Plutão de casa 12, o negócio pode ser um tanto quanto problemático, porque como o Plutão ele funciona como um cofre, às vezes a gente tem que ficar lá martelando por um bom tempo. Isso se em algum momento a energia permitir que outra coisa acesse ali dentro. Porque o Plutão ele realmente pode trabalhar como um bloqueador de memórias, né? Então, é uma posição que é complexa, é difícil, que pode trazer problemas de vícios, pode trazer problemas sexuais, pode trazer problemas de abuso, pode trazer problemas de doenças, principalmente doenças autoimunes. Enfim, uma série dessas consequências aí. Pelo lado positivo, a gente já conversou e viu como funciona. Certo? Seu Plutão de casa 12. Se eu esqueci alguma coisa, depois eu vou lembrar. Meu inconsciente me avisa que eu esqueci alguma coisa e eu publico um vídeo de segunda parte aí. Mas acho que a princípio é isso. Beleza? Então tá, aqui a gente encerra o ciclo de Plutão nas casas e falaremos sobre Plutão fazendo aspectos com os planetas a partir de muito em breve. Não vou dar data, mas logo logo eu começo a publicar. Beijo pra vocês, até a próxima.